Bom, olá, professora. Esse é o nosso trabalho sobre secagem e psicometria. Eu sou o Alex. Eu sou o André Ferreira. Eu sou o Eu sou Matheus Leonardo, Chaparro. eu sou Leonardo Arantes. E eu sou o Matheus Chaparro. Então, professora, eu vou começar falando um pouquinho sobre secagem. E secagem é a remoção de pequenas quantidades de líquido, geralmente água, de um sólido. O objetivo é reduzir o teor de umidade até certo valor aceitável, dependendo da aplicação do material. Então, secagem é para pequenas quantidades de água e para grandes quantidades de água se utiliza a evaporação. Existem algumas variáveis que influenciam a secagem, como o formato do material a ser seco, o que pode ser flocos, grãos, pós, e folhas contínuas, o local onde a água se encontra, como a superfície ou o interior de um sólido, e também o meio de secagem, que é a velocidade do ar de secagem, a temperatura, a umidade inicial e o sentido do fluxo. Também tem outras considerações iniciais, tipos de umidade. Então, existe a umidade de equilíbrio, que é quando o material é exposto a uma corrente de ar numa dada temperatura e umidade, e esse material vai perder ou ganhar umidade até que certo valor de umidade de equilíbrio seja atingido. Esse valor varia com o tipo do material e a temperatura e umidade do ar. Já a umidade livre é definido como o teor de umidade da amostra acima da umidade de equilíbrio. Pode passar. Aqui tem um gráfico de exemplo, que é um gráfico do teor de equilíbrio da água pela umidade relativa, onde essas curvas são dos materiais, então cada material vai ter a sua curva para a gente analisar no gráfico. Pode passar. Então aqui tem basicamente um exemplo com dois passos para a gente identificar mais ou menos essas umidades. Então o exemplo que eu escolhi agora foi o papel, não dá para ver aqui no gráfico, eu acho, mas é a segunda curva. Então, para o papel, com 75% de umidade relativa, a umidade de equilíbrio é 8%. Então, se o sólido contiver 30% de umidade, 22% será considerado umidade livre. Então, o passo 1 é justamente analisar o gráfico e identificar. E o passo 2 é, essa relação, né, que dá pela equação, de umidade do sólido é igual à umidade do equilíbrio mais a umidade livre. Pode passar. Então, também nas definições de umidade, na secagem, a retirada da água do sólido é feita por ar quente ou outro gás. A habilidade de retirar água depende da umidade e temperatura desse gás. No sistema ar-água, as seguintes definições são importantes: umidade, umidade do ar saturado, umidade percentual, temperatura do ponto de orvalho e temperatura do bulbo úmido. A umidade é a massa de água por unidade de massa de ar seco, como mol de vapor de água sobre mol de ar seco, que a relação é PW sobre P menos PW, que na equação é 18 vezes PW sobre 29 vezes P menos PW, onde PW é a pressão parcial do vapor de água no ar e P é a pressão total do sistema. Bom, continuando aqui com as definições de umidade, falando sobre umidade do ar saturado. O que é a umidade do ar saturado? É quando o ar fica saturado de vapor d'água, já fica com a quantidade máxima que é possível ter de vapor água no ar. Então ele fica em um certo equilíbrio. Até certo ponto a água ainda consegue ir para o ar na forma de vapor, mas aí chega um ponto que, dado uma pressão e temperatura, chega num limite. Bom, a próxima definição é o que é umidade percentual. Umidade percentual nada mais é do que a relação entre a umidade do ar e a umidade do ar saturado. Ou seja, é o quanto de umidade tem no ar em relação ao total que é possível até chegar a esse ponto de saturação. Essa relação nos dá o percentual de umidade. E indo para a próxima
definição, temos a temperatura do ponto de orvalho, que nada mais é do que a temperatura em que a água começa a se condensar quando o ar começa a ser esfriado. Bom, indo para a próxima definição, a temperatura de bulbo úmido. Essa é a temperatura que, no estado estacionário, uma certa condição, tem todo um equilíbrio, e a água, ela fica numa corrente de ar em condições adiabáticas e ver o quanto que consegue chegar a essa temperatura. É a temperatura mais baixa que pode ser alcançada apenas pela evaporação d'água. Então, para determinar essa temperatura, é preciso... Ela é feita de forma que cobre-se um bulbo de termômetro com um pano d'água e passa-se uma corrente de ar nela. Bom, para poder obter essa temperatura, é preciso ter uns dados como a umidade do ar, a temperatura, tá em determinadas condições como o ar não pode estar saturado, e o ar não estando saturado faz com que a água vai evaporando, anda um pouco. É preciso o calor latente de evaporação é suprido pelo resfriamento da água. Então, na medida que a temperatura da água vai ficando menor que o do gás, é transferido o calor sensível. Então, com todas essas condições ocorrendo em estado estacionário, a temperatura atingido nisso tudo é a temperatura do bulbo úmido. Como o Alex falou, a gente tem algumas variáveis que a gente precisa para fazer os cálculos, né, de sincrometria e secagem. Um deles é a umidade, que a gente consegue encontrar através das cartas psicométricas, que são aquelas tabelas que a gente vai mostrar mais para frente. E também tem um processo de saturação adiabática, que é uma mistura de ar com vapor de água e gotículas de água líquida, fazendo assim um processo adiabático, onde não tem troca de calor, e a água que tem dentro do processo é reposta aos poucos. Para a gente também descobrir sobre essa saturação adiabática, a gente vai precisar de algumas informações, que é o calor úmido, que é joules por quilograma, e o calor latente de vaporização, que é uma constante da física, enfim. A gente separou 3 exercícios do Jean Coples, desse capítulo 9. O primeiro, ele pede o seguinte: o ar em um quarto está a 26,7 graus Celsius e a pressão a 101,325 kPa, e contém vapor de água com a pressão A 2,76 kPa. E assim ele pede para a gente calcular a umidade, a porcentagem de umidade e a porcentagem de umidade relativa. Pode passar. Bom, primeiro, para a gente encontrar a umidade, a gente foi atrás daquelas tabelas de vapor, e a gente encontrou que a 26,7 graus Celsius, a pressão do vapor de água é igual a 3,5 kPa. Outras informações que a gente também tinha do exercício é que a pressão A é igual a 2,76 kPa e a pressão atmosférica em Pascal 101,3 kPa. Para a gente conseguir encontrar essa umidade, a gente vai usar a fórmula, que é H igual a 18,0,2 sobre 28,97. Essa parte é mais o dimensionamento da equação e tal, para adequar as unidades. Isso vezes PA sobre P menos PA. Então, só substituindo e fazendo a conta de multiplicação,
a gente tem que o H é igual a zero, a nossa umidade é igual a 0,01742 kg de água por quilograma de ar. Para a letra B, que a gente está procurando a porcentagem de umidade, a gente vai encontrar, a gente vai usar essa fórmula, que é o HP igual a 100 vezes o H, que é a umidade, sobre a umidade, sobre HS, que é a umidade relativa. Pode pular. E para a gente encontrar esse HS, a gente faz o mesmo processo que a gente usou na letra A, usando a mesma conta, só substituindo os valores. Então, a gente tem que o nosso HS é igual a 0,022 kg de água por kg de ar seco. E isso sobre o H sobre isso vezes 100 é igual a 78,3%, que é a porcentagem que a gente está procurando. E, por último, na letra C, o exercício pede para a gente a porcentagem da umidade relativa, que é a pressão A sobre a pressão AS. Então, novamente, a gente já tinha os valores, só substituindo, e a gente tem que a porcentagem de umidade relativa é igual a 78,9%. Fala, professora, tudo bem por aí? Eu vim complementar o que os meninos falaram até agora, trouxe mais 2 exercícios para a gente, para poder mostrar sobre esse tipo de gráfico para você. Bom, eu vou ler o exercício primeiro. O ar que entra em um secador tem a temperatura de bulbo seco a 60 graus Celsius e o ponto de orvalho a 26,7 graus Celsius. Então, usando a carta psicrométrica, determine A umidade, B, a porcentagem de umidade e C, o calor úmido. Pode passar para mostrar o gráfico. Difícil a gente encontrar gráficos boa qualidade e tal, mas esse aqui estava interessante e contando que a gente considera, o gráfico considera temperaturas normais e a nível do mar. Então, bom, para a letra A, né, o ponto de orvalho de 26,7 é a temperatura quando a mistura dada está em 100% de saturação, que é o que a gente escreveu ali do lado. Então, começando em 26,7 e traçando uma linha vertical até cruzar esse dado que eu falei agora, a gente encontra uma umidade, que a gente conseguiu tracejar de vermelho ali, uma umidade de 0,022 kg de água por quilograma de ar seco. Pode passar. Bom, acho que alguém caiu aqui, mas tudo bem. Bom, para a questão B, localizando, né, esse ponto H de 0,022 kg de água por quilograma de ar e a temperatura de igual a 60 graus Celsius, a porcentagem de umidade, que é o HP encontrado, é de 14%. A gente faz isso por interpolação linear, que é a instância de um conjunto de dados a partir dos pontos conhecidos, que foi o que a gente fez. A gente faz essa interpolação verticalmente entre as linhas de 10% e 20%. E assim a gente encontra o HP de 14%, como eu disse. Para a questão C, para a gente encontrar o calor úmido, CS, a gente vai usar a própria fórmula, sem segredos. A gente descobre que o calor úmido, né, igual a 1,005 mais 1,88, multiplicado pelo nosso H encontrado. E a gente chega num calor úmido de 1,047 kJ por quilograma de ar. E ao lado a gente tem a formulazinha dela. Pode passar. Bom, exercício 2, o 3, né, na verdade. Uma corrente de ar a 87,8 graus Celsius tem uma umidade de 0,03 kg de água por quilograma de ar e é resfriada em um saturador adiabático com água. O ar é resfriado e umidificado a 90% de saturação. E aí vem as perguntas. Primeiro A, quais são os valores finais de H e T? Pode passar. Aí a gente tem novamente o mesmo gráfico com alguns desenhos diferentes. Então, para a questão A, né, dos pontos H e T, o ponto de umidade H, que é 0,03 dado, e temperatura a 87,8 graus Celsius, eles estão localizados no gráfico ali na umidade.
né? E a curva de saturação adiabática, que é através desse ponto, é a tracejada azul que a gente usou no nosso gráfico modelo, que está meio na diagonal ali. Então, pode passar. Com isso, a 90%, né, dessa saturação, a gente tem um H de 0,05 kg de água por quilograma de ar, e uma temperatura de ar seco e uma temperatura de 42,5 graus Celsius. Para a parte B, seguindo esses mesmos conceitos, a mesma linha é seguida até a saturação, só que de 100%, e onde a gente encontra um H de 0,05 kg de água por quilograma de ar seco, 0,0505, para ser mais específico, e uma temperatura de 40,5 graus Celsius. Esses valores são aproximados. Pode passar. Bom, é isso, professora. Espero que a gente tenha conseguido apresentar bem nosso modelo e que a gente não tenha passado nada despercebido. Um aluno caiu. Eu não sei, mas é isso, professora. Muito obrigado pela atenção. É isso. Pode fechar a gravação.